Olá, bem-vindo ao nosso curso de roteiro. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o diálogo, né? Que, claro, a gente está falando muito de personagem, sobre a própria linguagem narrativa, sobre a própria roteiro em si, mas no final, o que importa é o que você põe na página, né? Como diz o ditado, if it's not on the page, it's not on the screen. Se não está na página, não está na tela. Não é? E para início de conversa, o diálogo não é conversa. O diálogo não é a conversa normal que nós temos no dia a dia. Nosso dia a dia, aqui, claro, estou me baseando no livro de Robert McKee. O nosso diálogo do dia a dia é todo cortado, entrecortado. Nós temos cheio de interrupções e cheio de palavras erradas e cheio de pensamentos que não se concatenam e ideias que não vão a lugar nenhum. Não é assim, o diálogo não é assim, não é, cara. Nosso diálogo não é esse o diálogo do roteiro, não é? Como diz Aristóteles, nós temos que falar como as pessoas simples, como as pessoas comuns, mas pensar como os sábios. Essa é a essência do diálogo. Falar como as pessoas comuns, mas pensar como os sábios. O nosso diálogo tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo. Não é? O objetivo aí, entenda-se, seja avançar o binômio, o famoso binômio, ou avançar a história ou revelar o personagem. Mas eu diria que de preferência os dois, um pouco dos dois. Né? Um bom exemplo disso é mais uma vez, aquele roteiro que ganhou o Oscar de melhor roteiro original, Her, Ela, do Spike Jonze. O final, quando o sistema operacional pelo qual o personagem do Joaquin Phoenix está apaixonado, o sistema operacional revela que ele está num relacionamento não só com Joaquin Phoenix, como com outras milhares de pessoas. E o personagem Joaquin Phoenix fica perturbado porque descobre que naquele momento que não existe exclusividade no relacionamento dele com o sistema operacional, como ele esperava o que de um sistema operacional, né? Mas aquela cena revela, podemos dizer, revela uma revelação do personagem, do sistema operacional, que nesse caso temos que tratar assim como personagem, apesar de ter só voz, mas também faz avançar o roteiro em direção ao seu final. Aliás, aquela revelação pode ser considerado o próprio clímax, digamos assim, do filme. Então ele tem um pouco dos dois, não é? O que nós temos também que evitar são monólogos longos. Não funciona muito no cinema. Pode ser que uma vez ou outra você consiga fazer, em geral, um drama de tribunal, mas não rola, cara. O cinema é um meio audiovisual, né? É uma das diferenças para o teatro, uma
pesquisa, inclusive já foi feita, quem vai ao teatro pode até não concordar, mas o teatro é um meio 80% auditivo e 20% visual. Você vai lá, você quer escuta o que o personagem fala, né? Muito mais do que você vê do que ele faz. Enquanto que no cinema é o contrário, é um meio 80% visual e 20% auditivo. Você tem que ver, cara. Tem que ver o que ele faz. O personagem é o que ele faz. Muito mais do que o que ele fala. Porque o que ele fala, a maioria das vezes, vem a reboque do que ele faz. Não é? Então, é ação e reação, cara. Essa é a regra do jogo. Ação e reação. Ação e reação. Não é? E a grande regra... É claro que eu estou falando isso, não quer dizer que o diálogo tem que ter profundidade. Tem que ter profundidade, sim. Claro que tem que ter. Tem que ter profundidade. Mas também tem que ter economia. Né? Por isso que é difícil. Requer prática. Né? É a famosa regra do entre tarde saia cedo. Né? Você não vai ficar escrevendo uma grande cena do café da manhã, põe açúcar, tira açúcar, põe açúcar, tira açúcar, põe... Como vai? Tudo bem? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, dormiu bem? Você não vai. Você vai cortar isso, você vai direto pro ponto. E aí? Foi lá, falou com não sei o quê? Vai lá, ele te deu emprego, não te deu emprego? Ih, tá mal. Entendeu? Você vai direto ao ponto, cara. Você, né? Mesmo porque o espectador se aborrece. Ele se aborrece muito com cenas longas e ineficientes. É como olhar o ponteiro dos segundos no relógio. Já olhou? Ponteiro? Fazer aquela caminhada de 60 segundos. Né? Parece que não acaba nunca. Né? Você fica nervoso e desvia logo o olhar. Né? É a mesma coisa no cinema. Né? Você tem que... Você tem direito a tudo, você não tem direito de perder a atenção do espectador, porque se você fizer isso, aí, cara, você tá morto. Depois a gente continua esse debate, esse papo sobre diálogo. Até a próxima. Até lá.